Bem-vindo mais uma vez à nossa sessão falando de compartilhar Cristo com outras pessoas. Aprendemos a crescer no nosso relacionamento com Cristo, caminhar com Ele e precisamos falar do que Ele fez por nós, não guardar aqui dentro. Então, eu estou com Wayne Jenkins, que é um grande amigo por vários anos, e falando disso, Wayne, você treinou tanta gente, a falar de Cristo e nós falamos em nossa última sessão sobre a importância disso. E acho que a maioria das pessoas sabe, preciso fazer isso, mas sempre tem meio aquele que, mas eu não sei como fazer, tenho medo e muitas emoções acontecendo ali. Então, quero falar sobre como vencer isso e acho que hoje vamos começar na oração, Porque quando antes de Jesus enviar seus discípulos para o mundo, depois que morreu, ressuscitou dentre os mortos e apareceu para eles, mandou eles irem pregar o evangelho a todas as nações, mas aí ele falou, espere em Jerusalém. E houve esse equilíbrio entre oração e ir compartilhar Cristo com outros. E tenho falado de oração aqui nas últimas sessões, mas não especificamente sobre como afeta nosso evangelismo, e duas coisas aqui, hein? Uma coisa nos afeta e outra coisa como afeta as pessoas com quem compartilhamos. Então hoje vamos falar sobre que papel a oração tem nos capacitando a falar da nossa fé em Cristo. Um dos princípios, Sammy, você busca o que você está orando. Se eu vou comprar um pedaço de propriedade, eu estou dirigindo e buscando uma propriedade, enquanto eu estou orando por isto, ou seja o que for. Se eu for comprar um carro novo, eu vou para a loja de carros e estou orando. Deus revele para mim e quando eu vejo, então você busca o que você está orando. Se as pessoas orarem pelos incrédulos e orarem para os trabalhadores, se eles fizerem isto, então eles vão começar a buscar estas pessoas que eles estão orando. Então isso faz parte da premissa em orar, a oração evangelística. Tem tantas passagens que lidam com a oração relacionado a isto. Sabe, 1 Timóteo capítulo 2 fala, em primeiro lugar, eu recomendo, é prioridade. Eu recomendo, e ele segue e fala sobre orar por aqueles em autoridade. E olha, vamos colocar um ponto nisto, e vamos apenas dizer, ok, vamos orar por reis, por líderes, e aquelas pessoas que são líderes de nações. Mas ele ainda diz que para que venham para Cristo. Ele está falando sobre isto. Isso tem que ser a nossa oração pelos líderes, para que eles venham a conhecer a Jesus. E a responsabilidade, não só para eles, mas de todo o povo, que temos que orar. Mateus 6, 9 e 10 é parte disto. Certo. Orando pelo reino. Orando pelo reino, E quando você ora para que venha o reino, isto então na terra como está nos céus, quando que ele veio para você? Quando que o reino veio para você? O reino veio para você quando você creu em Jesus. Ele se tornou o rei e senhor da sua vida. Então você ora pelas pessoas desta maneira. Isso forma uma base da nossa oração. Até quando Paulo, em Colossenses 4, ele fala sobre a nossa fala e o nosso comportamento exterior. E ele fala de orar. E ele fala de orar para que tenhamos a palavra certa e orar para que tenhamos a oportunidade certa. Então, a oração se torna uma parte vital quando você olha para os princípios. Jesus também falou que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros e temos que orar ao Senhor da seara para enviar ceifeiros. Então, nós, na verdade, temos um mandamento de orar. Então, um dos problemas que eu acho que muita gente tem dificuldade é o medo. Eles querem falar de Jesus com outros, mas têm medo. E o que eu descobri é que quando você ora, como defini em nosso último nível, a oração é a comunhão de dois corações. E Deus é amor. Então, quando você está na presença do amor de Deus, todo medo é lançado fora. Ou seja, o medo te faz ficar introvertido, mas o amor te faz ficar extrovertido. Exatamente certo. Então, a oração nos capacita a tocar no amor de Deus. Você acha que eu estou certo? Ou... Sim, com certeza, é verdade. E o que eu encontro aqui, que fala especificamente, e quando Mateus 9 está falando de orar,
para trabalhadores, porque não há muitos trabalhadores na obra. Então, quando oramos pelos trabalhadores, se torna descritivo. Como oramos para os trabalhadores? Temos que orar para que tenham oportunidade. Colossenses nos diz, Paulo pergunta isto. Então, temos que orar. Por exemplo, conheço uma pessoa em Baton Rouge que nós crescemos. Uma pessoa em Baton Rouge que está perdida, eu conheço por anos. Eu não estou em Baton Rouge, eu não moro lá, mas eu sei onde as pessoas trabalham, eu sei onde ele vai, a maioria do dia, por causa do trabalho que ele faz, e eu sei tudo isso. E eu sei que um dos lugares que ele vai, olha, existe um homem de Deus que tem um negócio lá, e ele lida com ele o tempo todo. Então, a minha oração específica se torna, Senhor, ajude esse indivíduo a ter uma porta aberta para compartilhar com esta pessoa uma semente, ou molhar a semente na vida dele, ou talvez este seja o dia para o aumento. Mas é uma oração específica, uma maneira de orar para um trabalhador que vai fazer a obra, para que ele tenha oportunidades. Sim. Muito bem. Encorajamento? Sim. Encorajamento e ousadia. A Bíblia fala sobre a ousadia, né? Peça ousadia para que você possa fazê-lo. Em Efésios, em Atos, os dois, uma ousadia para compartilhar o Evangelho. Eu não acho que a maioria de nós, somos ousados. Alguns são, né? Você fala que você é, mas então você tem essa pessoa que não é, né, ousada, mas isso não vem de uma personalidade, isso vem do Espírito Santo. É isso que a gente está falando. Vamos falar disso depois, mas uma das coisas que descobri é que se você é ousado, sem o Espírito Santo, você acaba atrapalhando mais. Sabe como é? Mas é aí que precisamos orar. Porque essa oração, ela nos dá uma ousadia espiritual, que ela não é feia e chata, é algo bom, cheio de graça, mas corajoso também. Certo. Eu acho que você ora especificamente, Paulo diz assim, ore para que você faça com clareza. E eu estou pensando comigo mesmo, se Paulo precisa da oração para ter clareza, eu também preciso, né? Que quando lidamos com pessoas que somos claros no que dizemos, e quando você ora pelo trabalhador, oramos para que ele seja não somente ousado e tenha oportunidades, mas quando ele tiver essa oportunidade, que ele seja ousado e que ele fale com clareza. E a última coisa que eu vejo é que, quando você vê naquela passagem em Mateus 9,38, certo, você vai para o 10º capítulo, e aqueles que ele está falando são aqueles que responderam o chamado. E eu acho que temos que orar que Deus, enquanto eu estou orando para outros trabalhadores, que eu esteja orando para que eu seja o trabalhador e queira ir também. Então, rapidamente, vamos recapitular aqui. Primeiro, oportunidades, para que Deus abra portas, para que você tenha oportunidades de falar. E existem, olha, só na vida existem várias oportunidades. Eu acho que nós vemos a oportunidade, né? Temos que orar para ver a oportunidade de falar de Cristo. Em segundo lugar, ousadia, né? Então temos que ter coragem que vem de chegar perto de Deus e ser cheio do seu amor. E a terceira coisa então é clareza, né, para poder fazer isso. E temos algumas coisas que vamos passar para eles depois sobre isso. E então temos que dizer, eis-me aqui. Sou eu mesmo, Deus. Envia-me a mim. Me ajude a ser o ceifeiro em sua seara. E olha, podemos orar por outros, mas se não estivermos dispostos, vai ser difícil fazer essa oração. Então esteja disposto a deixar Deus te usar e fazer de você um ceifeiro em sua colheita. Existem pessoas feridas, existem pessoas solitárias, pessoas que Deus quer que você fale de Jesus com elas. Então ore por essas 4 coisas e Deus vai responder e você vai vê-lo fazer coisas grandes e poderosas.